Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu e o André estávamos noivos e contando os dias para o nosso casamento. Olha, a diferença de idade entre nós era grande, mas para mim não importava, porque eu o amava de todo o meu coração. O meu noivo era eletricista, muito trabalhador e cheio de planos para o nosso futuro. Nós falávamos sobre os filhos que teríamos, as viagens que faríamos, e ele me fazia sonhar alto. Era tão bom estar ao lado dele, sabe? O André me fazia sentir mais poderosa, mais corajosa, mais mulher. Então, ele sempre dizia que eu podia tudo, que eu era capaz e nunca me desanimava em nada. No entanto, foi ele quem pagou a minha faculdade de administração. E ainda conseguiu, por meio da irmã que trabalhava numa boa empresa, um emprego para mim. E eu só sentia gratidão por aquele homem. Olha, o André era o primeiro na minha vida, nos meus pensamentos. E eu o queria tão bem, sabe, que muitas vezes chegava até a esquecer de mim mesma. E ele até brigava comigo por isso, dizendo que tanta gratidão não era necessária, que ele não estava fazendo nada demais. Mas para mim era impossível não reconhecer tudo que ele fazia. Olha, e o mais interessante foi que mesmo antes de marcarmos a data do casamento, já começamos a ganhar os presentes. Todos os nossos amigos queriam ser os nossos padrinhos. E a escolha, olha, se tornou um dilema, porque tínhamos medo de escolher alguns e deixar outros de fora. E então decidimos chamar todos. Nós estávamos tão felizes que parecia que não cabíamos em nós mesmos. E alguns meses antes do casamento, aconteceu o impensável. O André sofreu um acidente no trabalho e acabou falecendo. E quando eu recebi a notícia, o meu mundo caiu, o meu coração então parou por um instante. O meu corpo chegou a ficar gelado. Olha, era difícil de acreditar e impossível de aceitar. Eu queria correr, fazer alguma coisa, mudar aquele destino, mas a realidade era dura e inegociável. Ele já tinha ido e a partir daquele momento tudo mudou. E a vida que antes era cheia de planos e expectativas, de repente ficou triste e vazia. Era como se tudo ao meu redor tivesse perdido a cor, como se os dias não fizessem mais sentido sem ele. Olha, eu acordava todas as manhãs com a sensação de irrealidade, como se estivesse presa a um pesadelo no qual eu não conseguia despertar. E foi um período extremamente difícil para mim, viu? Porque eu precisei lidar com as questões do casamento e com o coração apertado. Eu tive que cancelar contratos, avisar convidados e devolver cada presente que havíamos recebido. E foi a minha irmã Rebeca que me ajudou em tudo. E sabe de uma coisa? O mais difícil foi lidar com a falta do André. A ligação de bom dia pela manhã, depois mensagens no horário do almoço, e eu confesso que eu ainda esperava, mesmo sabendo que não viriam mais. Eu ainda estava completamente perdida, sem saber como lidar com a dor que tanto me consumia. E por isso eu decidi conversar com a mãe e a irmã do André.
Elas eram espíritas, pessoas de fé e viam a vida e a morte de uma maneira muito diferente da minha. E apesar de termos religiões diferentes, a gente nunca se desentendeu. Cada uma respeitava a fé da outra. E foi nessa conversa que elas me disseram que a morte não era um fim e conseguiram me mostrar que a vida continuava e que eu ainda tinha uma missão aqui na Terra. Olha, ver a mãe do André e a irmã tão fortes, tão serenas, tão cheias de uma certeza que parecia emanar do próprio espírito delas, foi algo que tocou profundamente o meu coração. E à medida como elas falavam com tanta firmeza e com tanta paz, fez com que eu ali mesmo sentisse uma força, uma vontade de viver. E foi isso mesmo que eu fiz. Olha, voltar para minha rotina não foi fácil, mas com o tempo eu consegui. E a dona Nilda, a mãe do André, me ligava toda semana. E nas vezes em que não conseguia falar comigo, ela deixava sempre uma mensagem cheia de fé e de esperança. Sabe, a dona Nilda me convidava para almoços, aniversários e toda vez que me via dizia que eu estava mais bonita e iluminada. E isso foi nos aproximando ainda mais. E eu não consegui deixar a família do André de lado. Bom, o tempo passou e eu fui me permitindo viver de novo, mas eu não queria mais me envolver com ninguém. Cada vez que alguém se aproximava, demonstrava assim um interesse, eu logo me fechava. E nisso passou 1 ano, 2, e eu sempre com aquele discurso decorado de que, para mim, amar era só uma vez. E sabe, um dia a dona Nilda me disse que cada amor era único, mas isso não significava que não poderia acontecer novamente. Ela, inclusive, era um exemplo disso. E me contou que o André e a Silvana eram filhos de pais diferentes. E ela amou cada um de uma maneira única, de formas distintas, mas igualmente intensas. E falou que eu era muito nova para me fechar para o amor. E eu achei estranho, sabe, ouvir aquilo e até comentei com ela. E a dona Nilda me respondeu que não poderia ser egoísta em querer me ver sozinha pelo resto da vida. Disse que, mesmo sendo mãe do André, ela sabia que ele não voltaria para mim. E aquilo era um fato e eu precisava seguir. Bom, e em uma noite dessas de saudade, eu cometi uma loucura. Peguei o meu telefone e liguei para o número do André. Olha, eu sabia que ele não iria atender, mas mesmo assim liguei e fiquei surpresa quando um homem atendeu do outro lado da linha e disse: alô? E na hora eu desliguei. E apesar de estar nervosa, eu liguei mais algumas vezes. E para minha surpresa, a mesma voz atendeu. E por fim, eu criei coragem e pedi desculpas a ele pelas ligações. E então, com o coração apertado, contei a minha história. E o homem do outro lado da linha aceitou as minhas desculpas, mas disse que ele já esperava a minha ligação, porque ele tinha ouvido de uma cigana que a mulher da vida dele iria ligar para ele assim, do nada. Nossa, eu até pensei que fosse brincadeira e dei até uma risadinha, mas ele foi direto e me afirmou que era verdade. Disse que estava, olha, muito feliz por eu ter ligado e que não aguentava mais me esperar. Foram exatamente essas as palavras que ele ouviu e naquele momento
eu senti até medo e desliguei o telefone. Mas esse homem não parava de me ligar, de me mandar mensagens, até me enviava links da sua rede social. E sabe, ele pedia para eu não ter medo, mas eu estava confusa, poxa, eu estava insegura. E até comentei com algumas pessoas sobre isso, e as reações foram divididas. Umas me aconselharam a me cuidar, outras sugeriram que eu investigasse a vida dele primeiro e, quem sabe, depois desse uma chance. E sabe de uma coisa? Foi exatamente isso que eu fiz. Vasculhei a vida do Daniel e descobri que ele era educador físico, apaixonado por animais e pela família. Tinha uma filha de 3 anos, a Laurinha, que era a sua maior paixão e estava buscando um amor para a vida toda. Olha, e a rede social dele era bastante agitada, cheia de postagens sobre o seu dia a dia de trabalho, e eu fui gostando do que via. Fomos nos falando por telefone pelo menos por 3 meses, mas eu ainda não me sentia assim segura, sabe? Mesmo com o tempo, as conversas, a insegurança continuava ali, me impedindo de ir ao seu encontro. Mas chegou o dia em que o Daniel me colocou olha na parede e falou que não queria mais continuar falando comigo por telefone. Ele queria me ver, queria me olhar, me tocar e até disse que se eu quisesse ir com toda a minha família ao encontro dele, não teria problema. E foi nessa fala dele que eu senti segura. E combinamos então de nos ver no dia seguinte. Olha, eu confesso que eu não estava me entendendo. Eu estava muito nervosa e a minha irmã foi comigo. Nossa, quando eu vi o Daniel de frente, o meu coração disparou. Naquele instante, toda a insegurança desapareceu e a gente não resistiu. Nos abraçamos, nos beijamos e simplesmente nos deixamos levar pelo que estávamos sentindo. E a dona Nilda? A dona Nilda ficou muito feliz em saber que eu estava saindo com o Daniel. E mesmo assim, nunca perdemos o contato. E sabe, de alguma forma, eu sentia que ela ainda fazia parte da minha história. Bom, o Daniel me apresentou a sua família e a Laurinha, a filha dele, me recebeu de braços abertos, com a pureza de uma criança. E não demorou muito para a gente seguir adiante. Nos casamos, construímos a nossa família e hoje temos um filho juntos, o Martim, de 5 anos.